Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Hoje é o episódio 3 do nosso podcast, o Bebscast. Nesse episódio a gente vai falar sobre sobrevivencialismo. Com a gente temos um convidado, meu amigo de longa data, Bernardo. Tudo bom, gente? Beleza? Sobre o tema do episódio, na verdade, Bernardo, eu queria que você desse só uma breve resumida, né, no que é o sobrevivencialismo em si. Então, é um movimento que basicamente se consiste num estilo de vida que faz com que você esteja mais preparado para alguma emergência. Pode ser uma emergência de qualquer natureza, seja ela climática, biológica, política, social. Basicamente isso, um estilo de vida. Foi uma coisa que começou a crescer muito no século passado nos Estados Unidos, com toda aquela iminência da Terceira Guerra Mundial poder acontecer a qualquer momento, na Guerra Fria. Então, teve a explosão da construção de todos aqueles bunkers e aí isso fez com que muitas pessoas naquela época, né, já começassem a buscar a preparação, estocar comida. Teve seu início ali, essa filosofia em busca desse estilo de vida. E no final do século passado, né, quando tudo isso já tinha, a Guerra Fria já tinha acabado, essa iminência da Terceira Guerra Mundial já não existia mais, veio a questão de todos aqueles filmes, séries e jogos de zumbi, apocalipse, uma temática, né, pós-apocalíptica, seja ela qual for. E isso também acendeu a fagulha de todo esse tema e fez com que ele se espalhasse, né, para o resto do mundo e crescesse tanto a ponto de que qualquer coisa, praticamente, hoje em dia, se inclui na definição de sobrevivencialismo. Resumidamente, é estar preparado, né, para o que der e vier, para uma situação extrema. Exatamente. Apocalipse zumbi, você tem que estar pronto, cara. Na nossa cultura atual, quantas vezes a gente vê coisas de apocalípticos? Virou uma gênera muito famosa, muito acompanhada, né? Sim, e basicamente cenários de crise em geral, né? A gente pega aí os últimos anos no Brasil, a gente teve o quê? A pandemia de coronavírus. Antes disso, a gente pode citar ali uma polarização gigantesca antes da eleição, que poderia ter dado alguma merda ou não, de 2018, né, a eleição. Antes disso, teve aquela greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Imagina, a sua cidade tá sem polícia durante, sei lá, 3 semanas. O que você vai fazer? Será que as coisas vão começar a ser saqueadas? Será que a sua casa é muito exposta, ela é mais segura? Então, isso se aplica muito no dia a dia, né? Fora com outros cenários de crise, outros tipos de emergência, como uma crise econômica. Por exemplo, você perde seu emprego, você vai ter que fazer o quê para garantir a sobrevivência sua e da sua família? Esse tipo de coisa. Então, acaba valendo para diversos assuntos, entendeu? Então não é só apocalipse zumbi. Resta a questão, né, de o que você faria se alguma dessas crises que a gente convive levasse ao fim da sociedade. Você estaria pronto? Vamos começar com a primeira pergunta, né? A gente vai começar agora a primeira pergunta do tópico ali, que é o cenário de crise começa amanhã. E você precisa sobreviver com 5 itens quais escolheria. Só que você vai descrever qual é esse cenário de crise, entendeu? Só descreve da maneira que você acha melhor pro episódio. E aí joga pra alguém, entendeu? Então, a pergunta que eu pensei para vocês é a seguinte: o cenário de crise começa amanhã. Seja qual for o motivo que iniciou esse cenário de crise, seja uma guerra civil, seja uma doença contagiosa, seja um apocalipse zumbi, qualquer coisa, você não foi morto na onda inicial do caos. Você sobreviveu aqueles primeiros dias ali, onde a grande parte da população foi afetada, se feriu, contraiu a doença, precisou, né, fazer as piores coisas possíveis. Seja um cenário como uma doença contagiosa, mas que você não contraiu ela. Rodrigo, se você tivesse que sobreviver com apenas 5 itens, independente de quais você tenha na sua casa, você perdeu todos. Você pode escolher 5 para começar amanhã. Quais 5 itens você escolheria para sobreviver a esse cenário? Eu só queria saber uma coisa: a mochila conta como um item ou não? Pode não contar. Acho que aí fica mais objetivo. Porque eu acho que todo mundo pegaria uma mochila, né? Eu acho que principalmente, pelo menos assim, uma coisa que é muito importante você ter nesses cenários é uma arma. Eu acho que uma arma, ela dá um poder pra você, né? Pra, tipo, você conseguir lidar com muitas interações que você poderia encontrar. Ou você intimidar alguém, ou você conseguir lutar contra uma pessoa que tá tentando vir atrás de você, principalmente se tiver mais de uma pessoa e você estiver sozinho. Então, eu não vou avacalhar e falar que eu vou levar uma minigun, porque isso é ridículo. Então, assim, uma pistola, uma Glock, né, que eu acho que é uma arma que não é difícil você ter. Então, uma pistola, um purificador de água, aqueles tubinhos, né, que você suga a água e que vem água limpinha. Uma faca, não, na verdade, um canivete, eu acho que é a melhor coisa. Você vai ter várias opções ali. Um edredom pode servir como para te aquecer nos piores momentos. E uma barraca portátil. Tem essas barracas que você, tipo,
consegue enjutar numa bolsinha, basicamente. Eu acho que isso seria bem útil pra, tipo, quando você tá on the road, só, tipo, andando, ou você quer acampar, tem algum lugar pra dormir. Principalmente se você não dormir na chuva, né, e poder ficar doente. Então, eu acho que esses seriam meus 5 itens que eu levaria. E eu gostaria de saber de você, Pedro. Quais 5 itens você levaria? Bem, eu vou começar a minha resposta rebatendo algumas das suas. Tá bom. Dependendo de onde você esteja. Antes disso, até, eu diria que melhor do que um cobertor é um saco de dormir, porque serve de barraca e serve de cobertor. Aí já salva um item só. Pode ser, pode ser. Segundo, eu concordo com uma arma, uma pistola. Quer dizer, eu não sei se vocês já atiraram na vida, mas eu já tirei e uma pistola é extremamente fácil de manusear, é pequena, é portátil. E uma arma serve até para, sabe, você evitar conflito. Com certeza. Você, tipo, estar parado, você não ser uma presa fácil. É aquilo que eu falei, de intimidar. Você poder hold your own, proteger você e os seus. Um canivete, com certeza. Um purificador de água, achei uma boa resposta, porque eu estava pensando em algo de água, comida, mas uma garrafa d'água não serve, né? Uma garrafa d'água é só uma garrafa d'água. Um purificador d'água é uma boa resposta. Sim. Um quinto item, aí que chega, resta a minha questão só. A minha ideia sempre foi que, ainda mais num cenário de crise, a força está nos números. Então, um jeito de se comunicar com o seu caro homem, talvez um rádio, para Walkie-talkie. poder saber onde tem uma concentração de sobreviventes, porque sozinho ninguém sobrevive. Eu acho que essa é a questão. E isso resta uma pergunta futura de o que a gente faria da força estar nos números, mas primeiro vamos deixar o Lucas responder essa primeira questão. Eu acho que não tem muito pra onde fugir, né? Mas vocês falaram pontos muito importantes já. E eu pegaria alguns desses aí já. Mas eu ia juntar, né? Claro, porque vocês falaram coisas diferentes. Então eu ia incorporar coisas que eu interpreto mais. Eu, no caso, eu prefiro muito mais coisa que dura, digamos assim. Uma coisa que é mais versátil e que consegue durar mais tempo, né? Não tem, acho que, muito mais o que falar. Então, eu não necessariamente escolheria uma arma de fogo. Porque uma arma de fogo necessita de munição pra funcionar. E fora isso, ela é só um peso que raramente vai poder ser usado pra qualquer coisa. Você pode ainda usar como uma arma de impacto, né? Você poderia usar como um martelo, uma pistola, por exemplo. Mas eu não sou muito fã dessa ideia. Eu prefiro coisas que podem ser reutilizáveis ou poderia trocar de uma forma para outra, assim. Então, se fosse para lutar, sabe, necessitando, assim, de uma maneira de atacar a longa distância, eu sou um pouco mais fã de uma besta, só porque eu acho que flechas podem ser reutilizadas, mas eu não sei o suficiente para poder falar que elas vão sempre poder ser utilizadas, né? Imagino que algumas delas quebrariam, você perderia. Então, Alguém é fã do Daryl aí. não, na verdade, porque eu não sei nada de Walking Dead. Mas eu gosto da ideia de usar besta, mas eu não sei nada. Assim, entre uma besta e um arco e flecha, eu não sei dizer qual deles seria durar mais, né? Quais iriam ser mais duráveis, mas eu escolheria o que dura mais. Então, é mais por ignorância mesmo que eu não falo a opção exata. Mas seria uma arma de fogo uma arma a longa distância, não de fogo necessariamente, que eu posso usar por um tempo prolongado. Eu escolheria um facão também, tipo, porque ele é extremamente versátil, você poderia usar em várias outras coisas e ele é durável pra caralho, assim, porque realmente, assim, no máximo que podia acontecer é eu perder um pouco a. Tipo, eu esqueci qual é o termo agora. O fio. O fio ia ficar, tipo, uma merda. Eu esqueci qual é o termo. Mas existem formas de você poder você afiar a faca com pedras, sabe? Tem maneiras que você pode lidar com isso, assim, em circunstâncias mais extremas, que eu acho que não seria, tipo, half bad, né? E você pode usar pra luz, você pode usar, sabe, de várias formas diferentes. Você pode usar como até uma coisa só pra fincar uma parada no chão. Então eu acho muito útil. Eu ia pegar também um filtro de água, mas não um filtro qualquer. É aquele filtro que é um canudinho, não sei se vocês conhecem, que é, tipo, usado pra você poder ter múltiplos usos seguidos e você poder... Sawyer. Sei Seria qual é. isso aí, que é a parada que veio. A primeira coisa que veio à cabeça, porque a água é uma coisa importantíssima. O ser humano, na verdade, morre antes da radiação que de fome. Então, a água, pra mim, é prioridade. Você conseguir ter uma água que não vai te trazer mais doença. Então, na verdade, essa é uma das minhas maiores prioridades. Seria um filtro desse, talvez até 2. Eu botaria 2 aí, não sei quantos usos são, mas eu acho que são milhares, então dura bastante. Também eu ia pegar um saco pra dormir, eu acho que essa é a opção mais interessante, que não ia ser uma merda de carregar. Eu acho que por último eu concordo, eu fiquei meio na dúvida do que eu escolheria por último, mas eu acho que eu concordo com o ponto do Pedro de comunicação. Eu acho que é interessante tentar achar outras pessoas. Então, algo assim como um rádio ou muito eficaz em relação ao uso de energia com baterias, que eu acho que não seria tão complicado achar baterias de tempos em tempos, dependendo do quanto ele dure, ou algo assim, talvez mais atual, que eu nem sei se existe de um rádio que consiga absorver energia à base de energia solar. Então, algo assim para poder ter bastante durabilidade. Com isso é meio que minha resposta, meus 5 itens aí. Todo mundo já falou também, só falta mesmo o gabarito, né? Agora o professor fala se o gabarito está de acordo. Então, eu acho que vocês esqueceram do principal, que é uma forma de você iniciar fogo.
Porra, Porque é com fogo verdade. você consegue se esquentar, então você não precisaria carregar Não, um. o facão é isso, entendeu? Pra mim. Mas seria de dia, né? Pô, mas você consegue fazer fogo com um facão, Lucas? Com os. Lucas. Então, refletindo a luz do sol, sim, depende muito onde você tá, mas seria só de dia, você entendeu? Ah, você consegue fazer isso, Consigo, Lucas? cara, não é difícil, Pô, com certeza. refletir a luz do sol com facão, acho que não dá não, cara. Porra, cara, que isso? Não, pera aí. Se você pegar, tipo, galho seco e pegar um bando de, tipo, eu esqueci o nome daquelas paradas, mas basicamente lasca de madeira seca, cara, é só você jogar sol naquilo mesmo e ficar soprando, tá ligado? Não é. Só demora, mas é a mesma Cara, coisa. é muito difícil. É extremamente difícil. Sério? Deixa o professor falar. Cara, eu já vi tanto vídeo assim de sacanagem que com luz, porra, sei lá, mas. Uma forma de iniciar fogo, assim, eu acho o principal, porque você consegue se esquentar com aquilo. Então você não precisaria carregar um abrigo assim propriamente dito. Você consegue cozinhar a sua comida e você também consegue purificar a água esquentando ela, né? Então coloca aí um isqueiro, um daqueles mais simples assim, sem que você precise ficar carregando que o álcool, né, como combustível evapora. Então coloca um isqueiro daqueles mais padrões assim, aquilo ali dura bastante até você conseguir achar outro, por exemplo. Uma faca bem robusta que tenha serra para você conseguir serrar galhos, alguma coisa do tipo, para construir um abrigo no mato, ou então, se você estiver numa zona urbana, você vai conseguir, de repente, né, a faca é o principal, você vai conseguir abrir uma lata, você vai conseguir se defender com ela, você vai conseguir fazer várias coisas. Pílula purificadora de água, eu acho que isso foi unânime, né? Não necessariamente o filtro, mas um meio de purificar água em si. E uma arma de fogo de porte, que eu consiga carregar de forma velada, né? Que não é aquele cara que tá andando com um fuzil ali na rua, com um bando de gente correndo, desesperado em busca de comida, em busca de água, o cara vai chamar a atenção pra cacete, o cara com um 22 enferrujado vai acertar ele do topo da varanda sem ele nem ter visto. Então a faca, a arma de fogo de porte, pode colocar em uma pistola, ou um revólver de repente. As duas são muito confiáveis, tem pistolas hoje em dia que dificilmente vai travar alguma coisa do tipo. Especificamente o modelo, eu colocaria uma M1911, calibre 45, uma faca, isqueiro, um meio de purificar água, e aí eu também colocaria um rádio, até porque, não pensando em me comunicar com outros sobreviventes, mas principalmente saber onde é que eles estão, sabe? Se saber onde que tem um campo de refugiados, talvez seja uma armadilha, mas para você ouvir, você ficar muito ligado ali, mas eu ficaria entre um rádio e um binóculo no último item. Eu acho que eu escolheria o rádio, provavelmente. Ô, Bernardo, Olha, eu acertei mais, hein? sim, sim. Eu queria que você explicasse pro Lucas, porque você tem uma besta. E você tem, né? Você também já usou arco e flecha. Você tem uma besta? O Bernardo tem duas bestas. Então, tipo assim, Caralho. eu queria que você falasse pra ele, tipo, por que disso ser bom ou ruim. Então, assim, elas não são tão silenciosas como são na TV, num filme desse tipo. É óbvio que faz muito menos barulho que uma arma de fogo, mas você der um tiro, o cara tá ali do outro lado, o cara vai ouvir. Mas assim, é assim um meio de defesa. No Brasil, hoje em dia, é uma pessoa que não tem condições ainda de comprar uma arma de fogo, seja pelo valor, seja porque não tem a idade, seja porque a legislação não permitiu, e ela precisa de um meio de se defender. Eu acho que a coisa mais forte que você consegue ter ao seu alcance é uma besta. Assim, as flechas são reaproveitáveis se você estiver atirando num alvo de madeira, um alvo de areia, que você vai conseguir ali puxar, e mesmo assim a chance dela amassar é bem grande. Mas você pensando em usar isso assim como meio de defesa para perfurar carne, para caçar, para esse tipo de coisa, não funciona. A flecha ela atravessa o alvo, a potência é muito grande, toda a estrutura que compõe ela se altera. Então, quando você vai reutilizar aquela flecha, às vezes você nem vai conseguir de tão amassada que ela ficou, e você não vai conseguir, entendeu, atirar com precisão, porque toda a estrutura dela vai ter sido alterada. Uhum. Então, assim, Você não pode fazer outras flechas? pode, mas dependendo da besta, tem bestas recurvas, né? E bestas compostas. As bestas compostas você provavelmente não vai conseguir, o arco é muito requintado, tem várias coisas que podem fazer ela quebrar, se ela tirar com uma flecha um pouco mais leve do que a de fibra de carbono, que você provavelmente vai estar usando. E por mais que você consiga utilizar, não vai ser uma coisa tão feita para perfurar quanto a flecha de fabricação, entendeu? Acaba sendo um mito isso de você conseguir reaproveitar aquilo várias vezes. Tem vários vídeos de pessoa mostrando isso no YouTube, mas sim, é um meio de defesa válido, entendeu? Só que numa situação em que você tem uma besta e tem um cara com uma arma de fogo, você vai estar em desvantagem, obviamente. Uhum. É. Então The Walking Dead mentiu pra mim? Basicamente. O Daryl não é tão OP assim, então. Fora que para recarregar é bem pesado.
Então, uma besta, por exemplo, de 120 libras, vai, eu acho que a mais fraca que você precisa para conseguir realmente se defender com aquilo, uma de 120 libras, 120 libras dá uns 55 quilos, 54 quilos. É 54 quilos que você vai precisar puxar naquela cordinha. E aí você coloca uma besta mais forte, de 160 libras ali, vai ser mais de 70 quilos para puxar. Não é uma coisa que você consegue fazer o tempo inteiro, sua mão não vai aguentar, por mais que você seja forte e malhe pra caralho. Não é uma coisa que você consegue ficar puxando toda hora, Mas entendeu? aí eu te Por mais que pergunto, tenha né? a corda auxiliar e tudo mais, é um recarregamento que demora pra ser Então, feito. mas exatamente. Mas, cara, é isso que eu tô falando. No Apocalipse, cara, no Apocalipse você vai ter que malhar, cara. Talvez um arco e flecha valha mais a pena. Então, arco e flecha precisa de muito treinamento pra utilizar, né? O Lucas deve lembrar aquela vez que a gente fez um arco e flecha lá em Pati com o Rodrigo. Vai ter que malhar, ficar bombado no apocalipse. Então, exatamente, você tem que malhar, cara. Como é que você vai ficar em forma? Puxando o chamber da arma? Não. Pronto. Verdade. Mas, cara, eu já puxei essa besta e o bagulho é bem difícil. Não é um negócio que, assim, dá pra você fazer 2, 3 vezes no meio do combate, não, tá ligado? Puxar a corda. É bem difícil. Sim, ainda mais com um tiro voando, a bala voando em cima da sua cabeça, gente vindo pra É, cima de você com um facão, não é uma coisa que você vai conseguir é um fazer. negócio que você vai dar um tiro e é isso. Sempre prefiro uma pistola, então. Agora, o arco e flecha, de fato, se você for muito bom, você consegue dar mais, eu acho, pelo menos. Eu já tirei com arma e nunca tirei o arco e flecha, mas eu diria que a arma é mais simples. Sim. Com certeza. Eu também concordo que mexer um dedo é mais fácil que fazer todo o movimento pra puxar uma corda, entendeu? Então, Eu acho que no longo prazo, um arco e flecha vale mais a pena, mas se a crise começa amanhã, como o cenário propõe, uma arma vale mais a pena, ainda mais que a disponibilidade de munição vai estar maior no começo do apocalipse. eu acho que tem algumas variáveis pra se considerar, pelo menos ao meu ver, né? Mas eu acho que no cenário geral, realmente a arma parece valer mais a pena mesmo, tendo essa explicação a mais de não poder ser tão durável quanto eu imaginava que seria. Porque é isso, é um mito, eu acho que muito popular, na verdade. Eu, inclusive, sou mais induzido não por Walking Dead, porque eu nunca consumi de verdade, mas por causa de jogos como o Tomb Raider, por exemplo. Tomb Raider, a Lara Croft, ela usa a arco e flecha e ela pega a flecha do chão que ela tirou com 100% de precisão, né? Aí eu sei que isso é surreal, mas eu não pensei que era tão longe da realidade como pelo jeito é. Então, realmente muda bastante essa opinião aí. Se for uma arma que consiga ter um uso de munição bem grande, né? Assim, as balas sejam fáceis de armazenar e você não seja tão escasso assim pra achar, né? Um calibre mais comum, eu acho que parece ser a melhor opção. Pelo menos agora, né, tendo isso em mente. Uma última pergunta nesse tema para o Bernardo. Você sendo proficiente nos dois, o que você preferiria, um arco e flecha ou uma besta no longo prazo? Cara, eu não tenho treinamento em arco e flecha. Uma vez eu, o Rodrigo e o Lucas, a gente fez a gente construiu 2 arcos, não sei se vocês lembram daquilo, e a gente tentou atirar e foi um desastre. Eu não consegui ter precisão nenhuma, não consegui acertar um alvo a menos de 10 metros. Com a besta, você consegue acertar uma coisa assim, sem treinamento nenhum. Claro, você dá ali uns 10 tiros e tal, você já vai conseguir acertar uma coisa com muita precisão, com muita potência. Então, obviamente, eu escolheria a besta sem nem pensar 2 vezes. Eu acho que isso até na época medieval, né? Era muito assim. Quando desenvolveram a besta foi revolucionário mesmo. Foi revolucionário, porque qualquer um conseguia usar. E o arco e flecha você precisava de treinamento durante muito tempo e tudo mais. Mas eu acredito, pelo que eu entendo, que com treinamento o arco e flecha pode ser mais efetivo, mas imagino que seja difícil. Porque eu acho que o arco e flecha ele nunca vai ter a mesma potência da besta, entendeu? Pelo menos Mas eu acho. em termos de distância, você acha que não? Mas você com arco e flecha, tipo, e isso sim é fato. Você com arco e flecha você consegue uma distância muito boa. Um arco e flecha longo, o longbow. Se você puxar ele com muita força e fizer direitinho, você consegue acertar a não sei quantos metros, mas a bastante. E uma boa potência. Só que o negócio do arco e flecha, que eu acho que é melhor do que a besta, é porque ele é muito mais rápido. Se você tiver todas as suas flechas ali num. Eu não sei qual é o nome disso em português. Mas aquele negócio que guarda flecha nas suas costas. Aljava. A palavra do dia, hein, ouvinte? Vamos lá, então. Próxima pergunta. Bernardo, você pode ler pra gente, por favor? Qual seria a sua jornada num possível apocalipse, seja um apocalipse zumbi ou qualquer outra forma? Qual seria a sua jornada? Para onde você ia? O que você tentaria buscar para se manter vivo a longo prazo, tá? Não assim, vou achar comida e água. Não. O que você procuraria achar a longo prazo? Você andaria sozinho ou em grupo? Grupo de quantas pessoas? Quais seriam as principais variáveis no caminho que você escolheria? Mas a principal coisa, assim, qual seria a sua jornada? O que você teria em mente para fazer para sobreviver a um cenário, em um mundo pós-apocalíptico? Posso começar essa, gente? Pode, à vontade. Que eu pensei nisso. E o resto continua no meu ponto anterior, que eu acredito que a força está nos números,
mas ao mesmo tempo, não que você deveria tentar formar uma nova sociedade. Acho que você deve ter um grupo, que eu acho que sozinho nunca é a resposta, um grupo de pessoas que você confia, de, sei lá, uma dúzia de pessoas. E eu acho que com certeza você deveria tentar sair da cidade o mais rápido possível. Que imagino que num cenário apocalíptico, e eu aposto que vocês vão concordar, cidade viraria um caos. Pegue o máximo de suprimentos que você conseguir, junte o seu bando e parta para o interior, seja para uma fazenda, seja para a serra, seja ache um lugar para ficar no interior, um lugar que você possa plantar, um lugar que não tenha muito conflito, um lugar que você possa chamar de seu. E eu acho que é assim que você sobreviveria, cara. Isolado, com um grupo de pessoas que você confia, num lugar que você possa plantar, num lugar que você tenha suprimentos guardados. Eu acho que essa é a resposta. E acho que geralmente na cultura trata de temas apocalípticos, sempre essa é a tendência. Lucas, você concorda, discorda? Cara, eu concordo, na verdade. Eu acho um ponto interessante essa da cidade, porque eu acho que o fluxo natural do ser humano acaba sendo ir para uma zona mais populada, né? Eu acho que você vai procurar não só um conforto mesmo físico, mas um conforto mental de você ter a companhia de outras pessoas. Então, as pessoas que se encontram num cenário um pouco sozinhas ou em grupos muito pequenos iriam querer ir para uma zona que naturalmente é mais populada, que é a própria cidade. E isso eu acho que vai gerar muito caos, naturalmente, como você falou. Então, eu procuraria também pegar um grupo de pessoas confiáveis e sair. Eu não sei se eu concordo muito com o número, assim, eu acho que uma dúzia talvez possa ser gente demais, porque eu acho que é um grupo. Tem que ser pra mim um grupo muito fechado de pessoas que se confiam todas entre si. E eu acho que esse número de relacionamentos aumenta, sabe, de maneira gigantesca quanto maior o número de pessoas. Então, eu tentaria mirar em algo mais próximo de. Por volta de 7, assim, eu acho que seria um número mais agradável pra mim, assim, bem subjetivo, né? O que eu sinto que seria mais interessante. Eu realmente ia tentar, assim, fazer essa lógica de pegar suprimento, ir com esse grupo e tentar fazer com que todo mundo esteja confortável, né? Todo mundo esteja tranquilo, num estado mental interessante também, pra tomar decisão bem e ir pro interior também. Eu seguiria bem uma coisa bem similar a essa também. Eu não consigo pensar em muito mais do que abranger nisso, honestamente. E eu já vou jogar já a bola já pro Rodrigo, cara. Rodrigo, o que que você acha que a gente teria que fazer num cenário desse? Cara, então, para não repetir exatamente tudo que vocês falaram, porque eu realmente concordo, né, que você ir para uma área rural é a melhor opção. A cidade não só você não tem onde plantar coisa em geral, né? É muita gente, muito ponto difícil de você andar, porque se você imaginar que você tá numa crise, cara, imagina você andar numa rua, deve ser insano. Você tem que ficar de olho em tudo, porque qualquer janelinha de qualquer prédio pode ter um sniper ali para tentar te matar, entendeu? Então, assim, é extremamente perigoso. Então, sair da cidade, certamente. Com certeza ter um bando de pessoas. Eu tentaria mirar numa dúzia, que nem o Pedro falou. Sabe, de 5 a 12 pessoas, eu acho que muito mais do que isso. Fica ruim por causa que você tem que alimentar muita gente, né? Então, isso é uma coisa difícil. E também, muito mais do que isso, eu acho que começa talvez ter muita treta. Não que grupos pequenos não possam ter treta, porque com certeza podem. Mas eu acho que quando você começa a aumentar muito, começa a ficar um pouco fora do controle. Sobre aonde eu iria, eu vou só tentar falar um pouco, né? Pegando, por exemplo, aqui no Brasil. Eu tentaria ir na Serra, porque eu acho que nessas regiões de altitude maior acaba sendo melhor, principalmente porque, como é uma, tipo, em geral, uma região de altitude maior, você, em geral, vai ter uma vista melhor, né? Você vai estar no alto e você vai conseguir ver, assim, se tiver alguma coisa vindo na sua direção. O clima mais frio, ele, tipo, se for um apocalipse zumbi, provavelmente os zumbis não vão se dar muito bem lá. Eu acho que, assim, em geral, é um bom lugar para você ir quando você tá no apocalipse, né? Você tendo isso em mente, assim, você provavelmente vai conseguir sobreviver bastante no apocalipse. E agora eu queria saber, Bernardo, qual é a sua opção sobre isso? Qual é a resposta certa? Então, concordo com tudo que vocês falaram. As cidades elas viram grandes mausoléus, assim, por se dizer, né? Qualquer guerra, qualquer coisa assim, literalmente um caos. Elas não têm forma de se abastecer por conta própria, então tudo que tem ali dentro os recursos vão acabar e as pessoas vão se matar em busca disso. Numa situação sem lei, numa situação sem ordem. O lugar, especificamente, que eu tentaria ir é para o extremo sul do continente. Lá para o sul da Argentina, Chile, alguma coisa assim. É um percurso muito grande, de fato. Você vai demorar de carro indo, eu imagino que deve ser tipo 4, 5 dias de carro você indo direto, sem nem precisar parar para dormir.
Mas é um lugar assim que a jornada vai te proporcionar oportunidades. Você vai poder encontrar com alguns sobreviventes, você talvez encontre algum lugar para ficar, algum campo de refugiados, alguma coisa assim. E como o Rodrigo bem falou, né, a questão do clima. É um lugar que vai ser pouco procurado. Eu acho que nessa situação você tem que buscar exatamente o isolamento, assim, no sentido de não ficar próximo de grandes centros populacionais. Lá, uma vez que você chegue, tem toda uma questão da fauna e da flora que vai proporcionar a sua sobrevivência para você caçar, você poder plantar, fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, a questão do grupo, eu acho que isso é uma das questões mais complicadas, porque, assim, muita gente tem a família que em uma festa, assim, em um encontro, o tio briga com o sobrinho, que briga com o primo, que briga com a tia, que acontece toda aquela questão. Então, assim, o grupo tem que ser uma coisa que você confie muito nas pessoas. Tem que ser aquela coisa que você realmente vai confiar a sua vida ali na mão daquela pessoa e você arriscaria também a sua vida para proteger ela e tudo mais. Então, assim, se tivesse um grupo desse, coloca aí umas 5 pessoas no máximo, eu acho que de 3 a 5 seria o número ideal, eu acho que mais do que isso ficaria com muita gente, mas um grupo pequeno seria, senão, acho que a solução ia ser sozinho mesmo. Você vai se mantendo com suas formas de se proteger, tudo que você tem, vai tentando tocar até achar um lugar para se estabelecer, seja antes de chegar lá ou chegando lá, uma vez que você chegue, você encontra o lugar. Cara, eu queria até falar um negócio, porque eu pensei nisso, na verdade. Porque eu acho que se você tiver um grupo de 3 a 5, como você falou, é até melhor em quesito de locomoção. Porque 3 a 5 é o que cabe em um carro, mais ou menos, né? Então, se você tiver 12 pessoas, você vai precisar de uns 2 a 3 carros. Vai gastar muita gasolina. Depende de onde você quer ir, mano. Quer ir pra um lugar muito É, longe? não, mas tipo, mas até ir pra serra, tá ligado? Vamos supor, se você ir pra serra, você não tem como ir a pé, tá ligado? Você vai demorar muito tempo se você for a pé. Então, tipo assim, você vai precisar de um carro. Então, acaba que é melhor você ter menos. E, tipo, sobre ficar sozinho, eu acho que é, tipo, uma das piores opções. Porque, cara, assim, pelo menos, se você observar seu psicológico, imagina dormir sozinho, tá ligado? Toda vez. Você vai ficar, tipo, com um medo tão bizarro, tá ligado? Uma paranoia insana, tá ligado? De qualquer momento, qualquer pessoa pode aparecer, qualquer grupo, você tem que sair correndo, não sei o quê. Eu acho que ficar sozinho é, tipo, uma das piores opções, assim. Sinceramente, pelo menos é o que eu acho. Com certeza é uma das piores. Só que numa situação assim, onde você não consegue. Vamos supor, todos os seus amigos, as pessoas que você conhece, as pessoas mais próximas que você confia, estão fora do seu alcance. Você não está conseguindo falar com elas, todas as redes de telefone, todos os sistemas de comunicação quebraram, a situação tá um caos, tá nego se matando na rua. Você tem ali, sei lá, 5 pessoas do seu prédio que ainda não saíram da cidade, ainda estão ali procurando um lugar para ir. Sabe, você não confia muito bem nessas pessoas, você não sabe quem elas são direito. Talvez seja aquele cara ali que vai esperar você dormir, o grupo dormir para pegar o recurso de todo mundo, os suprimentos de todo mundo e ir embora. Então, assim, entre um grupo que você não confia 100% e tentar suas chances como lobo solitário, eu acho que talvez a segunda opção proporcione mais oportunidades para você. Sempre tentando ficar longe das estradas, nas estradas maiores, tentando ficar longe dos centros populacionais, mantendo um perfil bem invisível, sabe? Você vai andar sem chamar atenção, você vai procurar as coisas, você vai cobrir os próprios rastros. Entre essas duas opções, eu fico com a segunda. Agora, se tiver um grupo que você confie, realmente é a melhor das opções, né? Eu entendo você, eu acho que você ser um lobo solitário tem com certeza suas vantagens, mas eu acho que pelo menos, eu sempre tentaria encontrar um grupo, mesmo que fosse um pessoal que eu não confie 100%, eu acho que eu ainda prefiro ter algumas pessoas ali do que ser um lobo solitário, mas é minha opinião, né, sobre isso. Não, eu acho interessante isso, não só no aspecto de realmente sobreviver, né? Tipo, da maneira bem direta e objetiva, mas é porque eu olho muito essa questão da saúde mental, né? E com certeza você vê por esse lado também, porque, cara, você tá num ambiente que naturalmente vai te fazer sentir pior do que hoje em dia a gente já se sente, entendeu? De tudo que acontece. Então, você vai sentir muito mal a ponto de que às vezes você só perde a vontade de sobreviver. E você precisa de um certo conforto. É, qual o ponto, né? Exatamente. Então, você precisa de uma certa companhia, eu acho, cara. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito temporária, você ficar sozinho. Pelo menos pra mim, assim, porque isso acaba sendo uma coisa bem subjetiva, né? Tem gente que consegue viver sozinho com a saúde mental intacta, mas eu realmente não sou uma dessas pessoas. Não, também não. Você pode ter um cachorro. Ah, olha só, virou Eu Sou a Lenda. Eu sou a lenda. Eu tava pensando em Fallout, na verdade, É, mas o assim. Não, cachorro ele também. meio que solucionaria a questão de você conseguir dormir sem precisar de estar de guarda alta, né? O cachorro, ele provavelmente tem, óbvio, ele tem o sono mais leve que o seu, ele provavelmente acordaria antes. A questão talvez o latido, em alguns momentos ele chamasse a atenção, mas eu acho uma excelente opção, cara.
Um cachorro treinado. É uma coisa que pode proporcionar uma ajuda assim imensa, tanto para caçar, quanto para defesa, quanto para vigilância, várias coisas. Uma outra coisa também que é muito importante, cara, mas eu acho que na verdade é um ponto tão crucial assim que você ignorar isso é pedir pra morrer. Mas é entretenimento, cara. Entretenimento. Isso é tudo, basicamente. Porque Eu acho que nessa situação você acaba se focando mais em sobreviver do que ser feliz, cara. Mas presta atenção, se você tá focando somente em sobreviver, é porque você tá numa situação muito merda. Porque se você tiver com A ideia é uma situação muito merda. a situação global tá uma merda, com certeza. Mas você não, tipo assim, no seu dia a dia, vamos supor que você tem o seu grupinho lá, né? Você, tipo, o que que você faz no seu dia a dia? Você tá na serra, você tem meio que a sua basezinha lá, você vai lá e você, tipo, planta seu milho, que seja, você vai pra cidade, vasculha, vê se tem alguma coisinha lá, não sei, você faz seu scavenging assim, depois você volta pra casa. E aí quando você volta pra casa, o que que você vai fazer, tá ligado? Você tem que ter alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra se entreter. Idealmente você está com pessoas que você pode passar o tempo, ou você tá com sua mulher, alguma coisa assim. Não, o que eu tô falando é que você não vai entrar em casa e literalmente ficar, tipo, olhando pela janela, vendo se tem alguém vindo, entendeu? Isso vai deixar você insano, você vai morrer depois do tempo. Não Um tem dos como. seus itens seria um Xbox, né, cara? É, eu acho que eu levaria um Xbox, um DS, sei lá. Mas, tipo, o que eu tô falando é que, tipo, cara, entretenimento é muito importante. É você ter ali. Por isso que, tipo, ter pessoas é importante, entendeu? Mas aí volta na questão de estar sozinho ou ter pessoas, cara. Ter pessoas, você consegue ter entretenimento tendo pessoas, né? Mas é isso que eu tô falando, entendeu? Por isso que eu acho que você ter pessoas é muito importante também, entendeu? Sim. Eu acho que o entretenimento, cara, um entretenimento de longa data, assim, durável, é facilmente pra mim essa escolha. Vai ser o jogo da cobrinha naqueles Nokias antigos, porque aquilo nunca morre, cara. Aquilo dura pra sempre, entendeu? Então aí você se entretém pro resto da vida, sabe? Eu acho que tranquilamente você consegue ter a saúde mental intacta com isso. Só isso mesmo, essa é a única componente que precisa, pra falar a verdade. Pô, tem aquele joguinho, cara, que vendia antigamente em. 10 mil por um, né? Não, não é isso. É aquele jogo que não precisa de bateria, cara. É tipo uma caixinha, é uma caixinha de madeira que tem, tipo, na frente é vidro. Uhum, Aí uhum. é tipo um labirintozinho que você tem uma bolinha no meio, ela tem que chegar num buraquinho. Ah, aquele de você ter várias hastes embaixo d'água com as argolinhas, tá ligado? Aí eu tenho que ficar balançando o negocinho pra fazer a bolinha cair dentro do buraquinho. Aquilo ali é o videogame mais primitivo que existe. Concorda, Bernardo? O videogame. Ah, não, a questão são aqueles que você comprava em camelô, né? De 1999 jogos em um. Aí você pagava 20 conto na parada. Mas eu acho que, assim, entretenimento numa questão dessa é um luxo. Claro que você tem um grupo ali pra você estar o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro compartilhando as necessidades ali com você. Então, tipo, a noite que vem você vai poder dormir bem porque um cara vai estar de vigia, e aí na outra noite vai ser outra pessoa. Então, eu acho que entretenimento, assim, por definição, é um luxo numa situação dessa. Como uma forma de passar o tempo, eu acho que sim, é muito válido e é uma coisa que você precisaria também, com certeza, para a sua saúde mental numa situação dessa que já estaria com a de todo mundo provavelmente ferrada, né? Sim, sim, com certeza. É uma coisa que você não pode ignorar, entendeu? É a sua saúde mental em qualquer tipo de instância. Eu posso levantar uma questão aqui? Pode, à vontade. E já que a gente está falando de cenários apocalípticos, quais vocês acham na mídia popular, nas séries, filmes, videogames, talvez até o Bernardo, qual você acha que é o mais realístico? O mais realista desses todos é. Cara, eu fico entre dois, assim, basicamente. Ou uma epidemia que seja o equivalente a uma peste negra do século XXI, assim, que vai chegar e vai, porra, se alastrar de uma forma infinitamente mais contagiosa que o coronavírus e mais letal que o Ebola ou qualquer uma dessas doenças já conhecidas. Ou então uma terceira guerra mundial, entendeu? A gente sabe como é que o mundo está polarizado hoje em dia, com toda a questão política e tudo mais. Em determinado momento pode dar uma merda e Deus sabe onde que vai parar toda a questão, né? Então, eu acho que desses dois, eu acho que é muito legal você pensar em todos os cenários, porque aquilo te traz, né, novas conclusões e às vezes formas até válidas que você vai encontrar de se proteger. Mas entre assim os cenários mais extremos de todos e mais talvez até irreais de todos, eu acho os menos assim são esses dois. Cara, eu concordo. Eu não vou querer repetir, porque eu vou falar exatamente a mesma coisa que o Bernardo. Em vez disso, eu vou falar os que eu gosto mais quando são representados em mídias. Porque eu acho que quando você pega, tipo, Apocalipse, tipo Fallout,
que é mais ou menos o apocalipse. É basicamente um apocalipse depois de guerra. Quando você representa em jogos ou filmes, fica muito interessante. Eu adoro. Toda essa questão do que aconteceu com as sociedades, o que aconteceu, tipo, quem virou o líder agora da sociedade, os clãs que nascem, como que as pessoas estão encarando, né, os novos meios de se comunicarem, de você relacionar, é muito interessante. Então, tipo, eu adoro jogos e filmes que têm esse pós-apocalíptico, esse tema é maravilhoso. Legal, legal. Lucas tem algo para falar, contribuir nesse tema? Cara, sei lá, eu acho que, honestamente, não tem muito pra onde fugir. A única coisa que eu queria citar são cenários bem únicos. Eu acho que cenários que são realmente mais, tipo, frescos mesmo, né? Quando é incorporado assim na cultura popular, eu acho que é bem interessante de acompanhar só pelo fato de ser uma coisa inovadora, assim. Porque hoje em dia tem tantas ideias que já são tão manjadas. Uma coisa que me vem à cabeça é uma coisa muito. É uma coisa assim, bem peculiar, na verdade, nem vale a pena entrar tanto nessa tangente, mas num dos canais, assim, que eu gosto muito no YouTube, desses que são mais voltados a conteúdos de terror e coisas do tipo, alguns deles já fizeram coisas que são chamadas, tipo, acompanham, né, pelo menos coisas que são chamadas de ARGs, né, que são Alternative Reality Games, né, Rodrigo, se não me engano. Sim, isso mesmo. E um deles é. Eu esqueci o nome agora exatamente, mas tem uma coisa a ver com o Sun. É tipo, meio que The Sun Vanished, uma coisa assim. Que basicamente só cita o fato de que do nada o Sol só desapareceu. Só que isso incorpora um mistério todo de que na verdade não é exatamente o Sol desapareceu. Eles acreditam que é isso porque é isso que de forma imediata eles viram. Mas sem querer também sair de novo, não ir muito nessa tangente, é uma invasão alienígena, entendeu? Só que é disfarçado de uma coisa de uma forma muito mais criativa, sabe? Eu acho que essas coisas são muito interessantes de ver, mas não é tão comum, né? Justamente pelo fato de que isso faz, de que é uma coisa que é fora do padrão. Então eu não sei citar muitos outros exemplos, mas isso é o que me vem à cabeça, na verdade. Cara, eu acho interessante você falar isso, porque tem até uma história daquele autor de mangá de terror, Junji Ito. Eu acho que você conhece. Uhum. Eu acho que é um dos cenários apocalípticos, assim, que eu acho que me dá mais medo, cara, que é um meteoro gigante tá vindo cair na Terra. E a gente descobre isso, tipo, sei lá, mais ou menos um mês antes dele bater. E não tem como parar, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é basicamente tipo, o mundo vai acabar em um mês. Então, tipo assim, cara, é um dos cenários que eu acho mais aterrorizante de todos, porque você não tem o que fazer, entendeu? Não tem esperança pro futuro, né? E durante esse mês o inferno vai colar na Terra, né? O que você faria se em um mês fosse cair um meteoro e todo mundo fosse morrer e não tivesse o que fazer? Sei lá, me despedir. Seria inferno na Terra, porque todo mundo ia fazer absolutamente tudo. Ninguém ia mais ligar pra nada, Mas entendeu? assim, o meteoro vai obrigatoriamente exterminar todo mundo ou vai deixar alguma forma de vida? Não existe nenhuma chance de sobrevivência. Ah, Um meteoro, com certeza. Se é um meteoro de uma escala realmente considerável, com certeza o mundo acabou. Eu acho que isso, na verdade, é até uma coisa importante você falar, porque, tipo assim, mesmo sabendo que o meteoro provavelmente vai matar o mundo inteiro, sempre vai ter aquelas pessoas que vão querer acreditar que não, entendeu? Uhum. As pessoas que vão ficar tipo, não, não, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Tem gente que vai falar, ah, não, foda-se, vou fazer qualquer merda, vou morrer mesmo. Vocês viram um filme que lançou ano passado sobre isso, Groenlândia? não. Que o cara tá tentando chegar num bunker e, tipo, aborda essa questão. A sociedade começa, tipo, desabar e, tipo, tem gente que tá looting, tem gente que tá, tipo, só, tipo, fazendo o que quiser. Tem gente que só tá ficando bêbada e se drogando e foda-se. E tem gente tentando sobreviver, tem gente tentando chegar num bunker pra, sabe, talvez tenha chance lá embaixo da terra, algo assim. Então, nunca tem como saber, né? Porque, sei lá, talvez você consiga sobreviver de alguma maneira, mas é realmente uma questão assim que eu acho que é uma das mais aterrorizantes que tem. Mas o que vocês fariam, então? Se vocês soubessem que em um mês ia cair um meteoro? Porra, primeira coisa é me despedir, cara. É só chegar pra todo mundo que conhece e falar isso aí, é nóis. Foi maneiro enquanto durou. Sei lá, cara, tem tanta coisa que dá pra considerar num cenário de um mês, honestamente. Até um tempo maior do que você imagina quando você tá tentando usufruir o máximo possível do seu tempo, sabe? Sim. Então dá pra listar algumas coisas, assim. E a primeira coisa que eu consigo pensar é realmente tentar aproveitar o máximo de tempo possível com as pessoas que eu gosto, sabe? E, sei lá, me prender as coisas que eu mais gostei, assim, que eu imagino que eu sentiria mais falta podendo olhar pra mim mesmo depois de morto, tá ligado? Coisa do tipo. Mas é realmente uma resposta meio genérica, porque tem muita coisa que eu poderia listar, cara. Alguém tem uma resposta mais específica? Eu sou uma dessas pessoas que eu tentaria acreditar que tipo, é possível sobreviver. Mas, tipo assim, é claro, eu acho que eu tentaria me despedir e tudo mais, assim, mas
eu sou uma pessoa que não vou desistir assim tão facilmente, entendeu? Então eu acho que eu tentaria ir pra algum lugar que eu acho que é seguro, que não ia morrer no impacto, né? Ou alguma coisa assim, mas eu provavelmente ia ficar severamente deprimido e ansioso, com Acho que certeza. todo mundo. É, Não teria o que fazer. Assim, se fosse 100% certo de que ninguém vai sobreviver, nenhuma forma de vida na Terra vai sobreviver a isso, não teria o que fazer. Mas se fosse, não, tem uma chance. Aí ir pra algum lugar mais isolado, assim, mais seguro, sei lá. O que seria engraçado se, tipo, a ideia é que não tem como sobreviver, o meteoro é gigante, só que, tipo, aí passa um mês todo mundo achando que vai morrer, a sociedade desmorona, todo mundo faz tudo que sempre quis fazer, não se importa com consequências, aí o meteoro passa direto e não cai. And the one- na- 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 ta- ta. Aí fica todo mundo, oh shit, oh well. seria bizarro. Com certeza ia ter gente que ia se matar antes, né? Ah, com certeza. Teve gente que se matou antes do ano 2000, achando que ia dar uma pane no mundo, né? Vocês sabem dessa? 2012 também, né? Aham. Na pandemia do coronavírus também. Sempre tem qualquer razão, né, cara? Ah, cara, isso é uma questão muito complicada, né? Mas O cara que tá mal, qualquer mínima coisinha que empurre ele um pouco pra frente já vai ser o suficiente. É, mano, tem que ser muito evoluído pra não ficar em depressão num cenário é desse. verdade. Cara, eu acho que dá tempo da gente abordar nosso último tópico. Tá, a pergunta então é a seguinte, né? Quais formas mais simples de implementar o sobrevivencialismo no seu dia a dia? E aí pode ir de preparação para uma crise econômica que você acha que vai acontecer e talvez a maior parte das pessoas fique desempregada. Nada absurdamente catastrófico, mas uma crise econômica simples. Ou então uma falta de abastecimento de água na sua cidade, um furacão que pode chegar no Brasil, qualquer coisa, entendeu? E o que você pode começar a fazer amanhã, quando você acordar, para se tornar um alvo mais difícil em um cenário desses? Quer começar, Rodrigo? Eu comecei o último. Eu posso começar assim. Cara, então, pelo menos o que eu acho que dá pra você fazer é o que você com certeza vai falar pra mim também, Bernardo, mas fazer uma bug out bag pra você sempre estar preparado pra qualquer coisa. Então, basicamente, você tentar montar, né, uma mochila que tem vários suprimentos que vão te ajudar nesse início do apocalipse. Então, tipo, lá dentro você tem uma faca, você tem comidinha enlatada, um purificador de água, um isqueiro, o que seja. E eu acho que também uma outra coisa muito importante é você tentar mudar a sua visão, né? Mas como você, tipo, percebe as coisas em volta de você. Então, isso ajuda no seu dia a dia, no caso. Mas você vai ser uma pessoa que tá mais ligada no seu redor. Você tem um olhar um pouco mais, um olhar de sobrevivencialista, né? No seu geral. Então, você andar talvez até armado, mas eu não sei se na verdade isso pode fazer, principalmente aqui no Brasil não dá. Isso é uma questão. Outra questão. Isso não é questão. Mas é tipo, você, em geral, tá mais preparado, mais atencioso. Não andem armados, pessoas ouvintes. Não façam isso. Você não pode. O que eu quero dizer é que você tá, tipo, tentar, tipo, ficar mais atento ao seu redor, né? Eu acho que é isso. Eu acho isso um ponto interessante. Além de, claro, estar preparado, ter tipo, meio que suprimentos básicos, uma arma em casa, mas isso é um exercício bom de se fazer. Você está, sei lá, no metrô, sempre enxergue, pô, quem seria uma ameaça? Quem seria bom para procriar? Quem seria bom para virar carne, sabe? Quem seria bom pra procriar? Caralho, mano. Mandou. Virar carne. Virar carne. Mandou a brava. Não, eu tô constantemente nesse estado alerta, né, cara? Quem eu posso procriar? Eu só ando pela rua perguntando quem que poderia virar carne. Inclusive o Tinder serve pros dois, né, cara? Interessante. É verdade. Muito útil o Tinder. É um exercício bom de fazer num vagão de metrô, assim. Quem é uma ameaça, quem é inútil. Sim, mas é uma coisa que te dá percepção, né? Você vê aquele cara ali que tá completamente alienado, o maluco anda ali de fone de ouvido, segurando o celular, com um relojão chamando atenção, cordão no pescoço, o cara sem nem prestar atenção na volta dele. E aí você vê um cara ali mais fechado, uma postura um pouco mais intimidante, esse tipo de coisa te dá treina o seu olho, né, pra esse tipo de situação. É uma boa sugestão, sim. Mas falando sério agora, eu acho que uma outra coisa é justamente essa questão do sobrevivencialismo é já ir aprendendo, aprende como fazer uma fogueira, aprende como acender um fogo, aprende como sobreviver no mato, sabe? Uhum. Isso já é uma grande coisa. Essas coisas são completamente úteis. Aprende a, porra, plantar, tudo isso. Isso é com certeza. A questão do exercício mental é mais uma zoeira, mas... Não, mas eu acho que essa do exercício mental é boa, na verdade.
De quem seria carne, cara. Não é isso, mas você treinar seu olhar, entendeu? Sim, com certeza. Não, mas eu concordo totalmente com isso, porque assim, de nada adianta você ter ali o melhor fuzil, a melhor pistola, 1 milhão de munições pra cada um, uma mochila ali que vai, porra, você consegue sobreviver um mês ali com os suprimentos dela, sem precisar de nada. De nada adianta ter esse tipo de coisa se você não tem as habilidades necessárias pra usar todo esse equipamento. Uhum. Então eu acho que é exatamente isso, cara. Você sabe se defender, tipo assim, se alguém partir pra cima de você, uma pessoa fisicamente mais forte, você vai ter alguma forma de se defender ou você não faz a menor ideia de como faz isso? Você sabe abrir uma lata de comida sem um abridor de latas? Você sabe acampar, você sabe acender uma fogueira? Você sabe esse tipo de coisa, assim, mais direta e mais na prática, eu acho que é o principal. Então, formas de desenvolver essas habilidades, né? Você tira um dia pra ir acampar com um amigo seu, entra num curso de defesa pessoal pra aprender uma arte marcial pra se defender, você aprende a atirar, esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que as habilidades são a principal coisa, porque o equipamento qualquer um pode tirar de você, né? Mas o conhecimento que você tem, ninguém tira. Com certeza, concordo. 100%. E você, Lucas? Falta você falar disso. Cara, honestamente, não tem muito mais o que fugir, eu acho, fora isso aí. A única coisa que eu consigo pensar é que eu não sei porquê, mas foi à minha cabeça a ideia da casa da minha tia rica quando era pequeno, que tinha um closetzinho cheio de comida, tipo, enlatada, entendeu? Que ela fazia meio que uma rotação, assim, depois de um tempo, porque mesmo com enlatada chega um momento que é bom você trocar. E sim, é um bom tempo, mas ela chegava a fazer. Então ela pegava aquela comida depois de um tempo e fazia uma reposição, né, com outras comidas, e aí ela ficava mais pra cozinha mesmo. E aí as pessoas consumiam aquela comida com um tempo, assim, né, claro. Mas você ter meio que um depósito de comida que consegue ter uma duração boa, ou seja, você já ter suprimentos pronto, é uma coisa interessante de ter em mente também, né? Mas é uma coisa que eu acho muito secundária, justamente pela forma que você falou, que o conhecimento ninguém tira de você, né? Então, às vezes quando você se encontra, né, num cenário que você tem que realmente implementar o sobrevivencialismo, você não tá com acesso à sua casa, você não tá com acesso a suprimentos, ou eles foram tirados de você. Então não é o ideal, assim, não é a prioridade top, assim, né? Só que é uma coisa legal de ter, assim, no canto da mente, eu acho. Eu acho que faz sentido, bem importante. Sim, sim. E muita gente deve lembrar, no começo de 2020, quando teve toda aquela explosão de notícias do coronavírus estar chegando no Brasil, e aí ninguém sabia se era uma parada que todo mundo que pegava morria, se era uma parada que pouca gente que pegava, ninguém sabia direito se ia ter cura, se ia ter vacina. E aí ficou aquele primeiro ali mês, 2 meses, né, de muita incerteza. As pessoas, tipo, você ia no mercado, era gente estocando papel higiênico. Nossa, isso teve uma crise nos Estados Unidos, né? Porque assim, todos os estabelecimentos comerciais, né, eles são meio que tem um estoque ali formado para durar mais ou menos 3 dias. É muito difícil durar mais do que isso. Então, tipo, era gente estocando todo dia. Eu me lembro que eu fui no mercado na época, cara, e aí tinha uma mulher que ela tava com umas 15 pizzas congeladas no carrinho dela. E, tipo assim, cara, não tem nenhuma outra forma de você procurar alguma comida que você consiga aproveitar mais do que 15 pizzas congeladas, sabe? Se você precisar sair da sua casa agora, você vai conseguir levar 15 pizzas congeladas, como é que você vai preparar isso? Era tipo gente tocando papel higiênico. Eu me lembro que faltava álcool gel nas farmácias, esse tipo de coisa, sabe? Não, o álcool gel isso era bizarro, faltou em todos os lugares. No início, pô, eu me lembro que eu tava tentando comprar um vidrinho de álcool gel, cara, não conseguia encontrar em nenhum lugar. Não consegui. Não conseguia, mano. As pessoas não pensam nisso, né? Elas acham que o sistema vai estar sempre ali funcionando porque elas precisam e tal. E por mais que, assim, caralho, você não tem uma fazenda de sei lá quantos animais dentro do seu apartamento que faz com que você seja completamente dependente. Não, claro que não. Mas você simplesmente tem uma reserva ali para que, se você precisar sair, para se a emergência começar no minuto seguinte ao que a gente tá falando agora, você não se pega desprevenido, entendeu? Sim, com certeza. Aliás, é muito interessante você falar esse negócio da dependência das pessoas no governo, né? Porque se o governo realmente tivesse disposto a acabar com o Covid tão rápido, a gente ali naquele iniciozinho, onde tava naquele negócio que não tinha nenhum caso no Brasil ainda, teria fechado, né? Todos os voos, todas as pessoas que estão vindo de fora e estão saindo, teria botado muito mais atenção nisso. E, cara, provavelmente a gente teria, tipo, muito menos casos aqui no Brasil, ou o vírus teria chegado aqui muito depois do que ele chegou. Então, assim, realmente não tem como você confiar completamente no governo ou no Estado para a sua segurança. Não poderia concordar mais. Realmente não tem como. Eu acho que até a gente dá tempo, então, para falar do nosso último tema, né? Eu acho que dá sim, acho que deu. Então, a nossa última pergunta foi em relação, né, ao que você pode fazer, começar a fazer amanhã para se tornar um
um alvo mais difícil, né? Em outras palavras, estar mais preparado para emergências. E sempre tem dois tipos de abordagem, né? Naquele caos ali que começa, todo mundo querendo sair da cidade, a notícia assim, da catástrofe que tá chegou a todo mundo agora, então todo mundo ficou sabendo disso. Então tem dois tipos de abordagens principais. O Gray Man, que é aquele cara que tenta ali se manter na surdina, não vai chamar muita atenção. É aquele cara ali que tem o preparo físico para lidar com uma situação dessa. Ele tem os conhecimentos técnicos e a capacidade física para garantir a sobrevivência dele, se proteger. Mas ele é aquele cara que vai estar com uma camisa sem chamar atenção, uma calça que você olha e fala, não, é uma calça normal, mas não é uma calça ali que se ele precisar andar 50 quilômetros em 3 dias, não vai deixar o cara com a perna completamente assada de atrito com tecido. Ele tá com uma bota que permita ele de andar, mas assim, se olhando pra isso, você acha que é uma coisa normal, entendeu? O cara vai estar ali com uma mochila, você não sabe o que tem ali dentro, como qualquer outra coisa. E tem o hard target, que é o cara ali que toca o foda-se mesmo, e ele tá ali contra os 5 caras, os 5 de fuzil, pesadamente armado, que chama tanta atenção, mas não é qualquer um que vai conseguir abater um cara desse pra pegar os recursos que ele tem. Então, tem esses dois conceitos. Queria pensar assim com vocês, quais vocês seguiriam numa situação dessa. Eu queria era justamente entender melhor como o Hard Target consegue ser um Hard Target, né? Tipo, como ele implementa meio que recursos, assim, atividades pra poder se tornar o que ele quer, o que ele almeja ser, né? Vamos supor que aconteceu o seguinte cenário, tá? Vocês já viram, algum de vocês já viu uma série chamada Jericho, que é antiguinha até? Não. Cara, eu acho que não. A sinopse da série é a seguinte: todas as capitais de estado dos Estados Unidos, ou 90% delas, foi bombardeada. Sofreram um ataque nuclear, entendeu? Então, assim, causa um colapso gigantesco no país, né? E, obviamente, a série se trata das pessoas sobrevivendo nesse cenário. É bem maneira, mas a série foi cancelada, então eu nem aconselho ninguém a ver, não. Mas, assim, se isso começasse, se assim, amanhã chegasse a notícia, caraca, a usina ali de Angra, no Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa pior do que Chernobyl, vai todo mundo precisar sair da cidade onde você tá. E aí tá a usina, não sei aonde vai acontecer isso também. Assim, o mundo entrou nesse caos, entendeu? Vai ser todo mundo querendo sair da cidade, todo mundo querendo ir pro mercado, estocar comida, todo esse tipo de coisa. O hard target, ele ia ser aquele cara ali que você olha e você fala, tá, eu não vou mexer com esse cara. Então, assim, nesse caos acontecendo, nos caras ali se esfaqueando por causa de um tablete de miojo, esse é o cara que você vai olhar, o cara vai estar ali e você fala, porra, eu não vou mexer com esse cara que ele vai me matar, entendeu? Ele chama atenção, mas ele neutraliza 99,9% das ameaças. Então, assim, eu não acho que faça sentido você ser esse perfil sozinho, porque quando você virar as costas, o cara ali pode ter uma faquinha, tá ligado? O cara enfiou nas suas costas, acabou. Então, assim, não adianta nada você ter todo esse aparato se você não tem uma forma de se defender, mas um cara ali que tem um grupo de pessoas já engajadas nisso, então tem ali, porra, 5 caras chamando muita atenção, mas eles, né, conseguem ali bater de frente contra qualquer outra coisa, seria, né, configuraria a definição de uma hard target. E o Green Man, ele vai ser, então, aquele cara que vai tentar ficar mais na encolha, né? E tentar não chamar essa atenção, né? Vai ser quase o oposto. Passar desapercebido. Então, o problema é que, assim, eu tenho a mentalidade mais de um Green Man, justamente porque eu acho que é uma linha muito tênue, aquela que você consegue se manter como um hard target, né? Porque você facilmente poderia, por meio de deslize, como você falou, né? Virar as costas, você já ir de um sobrevivente pra um morto. Então, eu acredito que o Green Man, ele parece ser mais fácil de manusear por comparação, não que seja fácil, óbvio, e eu acho que seria uma coisa mais interessante a longo termo. O problema é que, considerando certos fatores, por exemplo, fisiológicos, eu acho que complica um pouco, porque eu sou uma pessoa muito grande, e eu acho que eu naturalmente chamo um pouco a atenção em alguns cenários, e isso poderia ser um fator que ia dificultar muito mais pra mim pra esse lado. Então, assim, eu iria mirar na mentalidade, sim, de um Green Man, mas eu não sei se eu ia conseguir implementar tão bem, principalmente porque, como eu falei mais cedo, eu ia querer ter um grupo. Isso também, naturalmente, vai chamar atenção, até mesmo como você falou. Então, eu acho que depende muito do cenário pra eu poder decidir qual eu iria tentar manter. Eu acho que é importante também de justamente se adaptar e tentar ver o que se encaixa melhor em determinada situação. Mas eu iria preferir ser um Green Man, entendeu? Mas, cara, a questão se trata exatamente isso. É tipo o primeiro dia, entendeu? Então é tipo, acabou de começar o apocalipse zumbi. Uhum. Ou apocalipse em geral. É nesse iniciozinho, entendeu? Então, tipo assim, você provavelmente não teria um grupo ainda. Então, assim, eu acho que. Ou teria, na verdade. Então. Então, é por isso, exatamente. Então, depende. Depende justamente das variáveis, que aí eu não acho que vale muito a pena adentrar, assim, mas já falando desses casos, se eu tivesse com um grupo, dependendo do tamanho dele, dependendo justamente da mentalidade que eles estariam confortáveis também, porque eu acho que todo mundo tem que estar em sincronia para poder decidir como a gente vai agir como um grupo. Eu acho que depende de muitos fatores, depende do tipo de
Apocalipse também, porque em certos cenários eu acho que não vale a pena você quase nunca ser um hard target, né? Tipo, um Apocalipse, colocando um cenário bem específico, né? Mas no Apocalipse zumbi, em que eles são extremamente violentos e reagem muito a som, quase que um The Last of Us, eu acho que é bem nocivo você ser um hard target sem que você tenha muita noção de onde você tá implementando suas estratégias, sabe? Então, sei lá, assim, eu acho que depende de certas coisas em que eu não consigo dizer exatamente o que eu ia ser nesse cenário, né? Colocando de maneira bem, tipo, palpável, assim, tentando me colocar muito nesse cenário, me imergindo muito. Mas eu tentaria ser um Green Man, assim, eu realmente acho que no cenário geral, eu iria preferir ser um Green Man, eu acho que tem mais chance de sucesso, ao meu ver, pelo menos. Cara, se eu pudesse seguir aí, Uhum. eu concordo com você. Eu acho que o Greyman acaba sendo melhor, principalmente assim, pro meu tipo de pessoa. Eu acho que, tipo, eu prefiro evitar o confronto se possível, entendeu? Não que eu vou fugir de qualquer confronto, porque eu acho que isso é inevitável, né? Mas se der pra evitar, eu prefiro. E também eu acho que o hard target, ele tem um negócio que eu acho que é um ponto fraco, que é muitas pessoas iam querer ajuda do hard target. Então, tipo assim, vamos supor que o hard target ele tá andando por aí. Eu imagino que no apocalipse, onde as pessoas estão desesperadas, elas iam basicamente chover no hard target. Tipo, ah, não, me ajuda, pelo amor de Deus. Deixa eu entrar no seu carro aí. Deixa eu fazer não sei o que, me dá um pouco de comida. Porque elas iam ver ele como, tipo, basicamente um santo ali, né? Uma pessoa que tem tudo. Um lorde, Então, tipo assim, Uma mina de ouro, né? é uma mina de ouro. Então, tipo, eu odiaria estar nessa posição, porque é muita tensão pra você, entendeu? Eu prefiro uma coisa mais pacífica, mais tranquila. Então, eu prefiro ser o Grey Man também. Exatamente por isso. Eu acho que nada adianta você intimidar, né, possíveis pessoas que vão te confrontar se você não tem a condição de neutralizar aquela ameaça. E assim, por mais que você seja, cara. Eu seguiria na mesma linha. Eu concordo. Não, assim, por mais que você, cara, seja um lutador de MMA, que teve treinamento militar, sabe mais técnica de sobrevivência lá que todos aqueles caras do Discovery Channel juntos, tem todos os equipamentos. Por mais que você é um só, entendeu? Então é a mesma coisa, se você virar de costas, o cara te enfiar uma vaca ali, você morreu, acabou. Você não vai ter como solucionar numa situação de emergência esse problema. Mas assim, ao mesmo tempo, se você tem ali outros 5 caras que nem você, e aí sai todo mundo junto, tipo assim, as pessoas precisam sair da cidade, precisam sair, o cara mora em São Paulo, todo mundo sai de São Paulo agora, é ordem do governo e tal. Imagina o caos que não ia ser. Então, você andar ali num grupo, né, de 5 pessoas de fuzil que seja, calibre 12, chamando a atenção, é claro que isso vai, né, afastar os curiosos, mas, de novo, chama muita atenção. Então, até juntar uma muvuca de 20 pessoas, né, indo pra cima de você, o que você vai fazer? Pode estar em 5, pode estar em 10. Junta muita gente, não tem o que fazer, entendeu? Não, exatamente. E é tipo, tu vai ter que gastar munição nessas pessoas, ou você vai, sabe, você vai ter que mostrar que você tem muitas armas. Aham, São várias coisas ruins, assim, que, tipo, eu acho que não vale a pena depois de um tempo. com certeza. Acho que é isso. Mas, tipo assim, é claro, tem os lados positivos de ser um hard target também, né? Não é completamente ruim. Porque assim, se você quiser, por exemplo, nesse cenário de sair da cidade, todo mundo vai precisar sair de uma metrópole amanhã, que ia ser um caos, e você queira carregar um fuzil com você tem um fuzil em casa, assim, por exemplo, você queira carregar ele com você não vai conseguir ser um Greyman. Você pode estar com a vestimenta mais Greyman de todas. Você carregando um fuzil não vai ser. Então, assim, é claro que tem limite. Você pode ser um Greyman bem difícil de se lidar, mas o nível de recursos que um hard target carrega, você não vai conseguir carregar sozinho ali, tentando passar desapercebido, que é uma contradição lógica, né? Sim, com certeza. Eu acho que o hard target ele também tem a capacidade muito maior do que um Greyman de, tipo, se tornar meio que um líder local, entendeu? Você começar meio que uma pequena cidadezinha, um pequeno vilarejo, tipo, no apocalipse, qualquer que seja. O hard target provavelmente vai ser o líder desse negócio. Porque ele que vai ser o cara que vai ter mais recursos, entendeu? Então ele provavelmente vai mandar nas pessoas. Então isso é muito importante. Sim, talvez a atenção de todo mundo volte pra ele, assim, provavelmente. Sim, com certeza, com certeza. Fizemos uma visão boa. Eu acho que é isso, né? Então, tipo, o tema, assim, eu acho que não tem muito mais o que falar. Mas a gente falou bastante, eu acho que deu uma boa overview, assim, Uhum. sobre vivencialismo, assim, em geral. Eu acho que é um estilo de vida bem interessante, né? Eu acho que é uma coisa que. É o que vale investir porque você nunca sabe o que pode acontecer. Exatamente. Nunca é ruim você estar preparado, entendeu? E é claro, desde que você não deixe esse estilo de vida virar uma paranoia, né? Porque com certeza tem muito sobrevivencialista que é paranoico. Isso é ruim, não é bom você ser paranoico, acho que nunca. Mas é uma coisa boa, uma coisa saudável de você implementar no seu dia a dia. Tem que saber ter um balanço, né? E eu acho que é sempre aquela ideia, eu acho que isso até é carregado num próprio ditado popular de que é melhor prevenir que remediar, né, cara? Então, acho que muito acaba vindo disso. Exatamente.
Exatamente. Sim, e muitas coisas, né, que você pode ter nesse sentido não são um conteúdo essencialmente que vai tirar você do seu dia a dia normal, entendeu? Isso pode ir desde, assim, cara, você tem um carro, você nunca vai esperar acabar o combustível dele pra abastecer. Você sempre, quando chegar ali na metade do tanque, você já abastece. Que se dá uma merda, você precisa sair da sua cidade, você vai ter ali pelo menos uma reservazinha. Essa é a mentalidade. Coisas pequenas, né? Diferente das outras pessoas que vão precisar sair pra abastecer. E assim, não precisa nem ser um cenário mais catastrófico. Greve dos caminhoneiros, assim, faltou combustível. Você tem ali uma reserva, entendeu? Não vai acontecer nenhuma catástrofe por causa disso, mas você tem ali uma coisa que vai quebrar seu galho no dia a dia. Você sabe se defender, a casa é mais segura contra uma possível invasão, um possível assalto, assim. Então, tipo, é muita coisa que entra no dia a dia de forma assim que você nem percebe, entendeu? Cara, é aquela coisa mínima que a gente falou até no início, que é de, tipo, você mudar seu olhar, tá ligado? E essa pequena mudança, tá ligado? Já é o início. Então, realmente, tem como você implementar o sobrevivencialismo no seu dia a dia sem mudar quase nada, entendeu? Mudando pequenas coisas que já vai te, sabe, dar uma boa diferença, um bom diferencial se acontecer alguma merda. Mas é isso, então, galera. Então, esse foi o nosso terceiro episódio. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima, então. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso aí. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Falou.